Olá pessoal, estamos aqui para mais um de Cão e Gato, dicas para seu pet. Hoje nós vamos falar sobre coprofagia, que é a ingestão de fezes. Tá preparado? Vamos lá! Então pessoal, segundo a teoria da evolução, os carnívoros que vivem na natureza, quando eles abatem uma presa, eles começam a ingerir essa presa pelas vísceras, e essas vísceras contêm fezes. Não que ele vá comer fezes diretamente, mas isso já pode ser, vamos dizer assim, uma porta de entrada, porque ele não vai achar tão estranho o gosto das fezes. Quais são as principais causas? Os cães que recebem uma grande quantidade de ração por dia, e essa ração não é fracionada, eles vão ingerir aquilo tudo de uma vez, geralmente ficam com bastante fome porque passam um período de 24 horas sem comer, não mastigam direito aquilo, e aí essa ração ela vai ser mal digerida no sistema digestório. Além de ser mal digerida, quando o animal defecar, ele vai estar com fome, porque esses animais que ficam períodos muito longos com fome, ele não vai ter outra coisa para comer, a refeição dele só vai ser daqui a 24 horas, então isso tende a fazer com que ele coma as fezes, pela fome que ele sente. Por isso que a gente nunca recomenda o animal comer uma vez só por dia. Eu sempre falo para meus clientes, você come uma vez só por dia? Se você for comer uma vez só por dia, você vai ficar morrendo de fome. Quando você estiver lá morrendo de fome, você come tudo rápido, nem mastigar direito você mastiga. E até coisa que você nem gosta muito de comer, você vai comer com uma boca boa. Então, sempre 2 vezes ao dia para os adultos e 3 a 4 vezes para os filhotes. Se o seu animal também está comendo uma quantidade insuficiente de ração, às vezes você até dá 2 ou 3 refeições, mas a quantidade que ele está comendo é abaixo do que era para ele ingerir, ele também pode comer as fezes por causa da fome. Causas agora de doenças, que podem levar à ingestão de fezes. As principais causas são deficiência de vitamina B1, a pancreatite exócrina e os parasitos intestinais, os vermes. Esses 3 problemas vão levar a uma alteração na digestão dos nutrientes. Então, por exemplo, dietas que têm um alto teor de carboidrato, para um animal que está com algum desses problemas e também entra aí síndrome de má absorção, quando o animal defecar, ele vai defecar ainda uma grande quantidade de carboidrato, de proteína, de lipídio, e isso pode fazer com que ele se sinta atraído a ingerir aquelas fezes. A gente tem mania de pensar que quando o animal está comendo fezes, é só distúrbio comportamental, mas, na verdade, é bom investigar, levar o veterinário primeiro para que ele examine e veja se isso não pode ser consequência ou de uma verminose, ou da deficiência de vitamina, ou de uma pancreatite. Pancreatite já é uma coisa mais grave, ele vai apresentar alguns sintomas. O tratamento para essas doenças vai ser de acordo com o diagnóstico estabelecido pelo veterinário. Claro que verminose e deficiência de vitaminas são doenças mais fáceis de tratar. A pancreatite é um pouquinho mais grave, mas com o tratamento o animal se recupera. Agora vamos falar das causas comportamentais, e aí são várias. Exemplo, se um cão convive com vários outros no ambiente, sempre vai ocorrer aquela escala de dominância que a gente fala que tem na natureza, A gente não fala que tem um macho alfa ou um animal que é o alfa, que está no topo da pirâmide da escala de dominância. Então, por exemplo, se esses animais, hoje em dia isso é raro porque está bem humanizada a coisa, mas se um cão, na verdade, se esses cães, todos da mesma casa, comem em um comedouro só, na mesma hora, o dominante não vai deixar os outros chegarem perto. Então ele vai comer até ele matar a fome dele, vamos dizer assim, e se sobrar, o que sobrar vai ser para os outros. Esses animais vão ficar com fome e o que vai sobrar para eles? Comer as fezes do dominante. Eles são submissos, não vão enfrentar o alfa e aí vão ficar com fome. Nem eles vão ter muitas fezes para fazer, porque não vão comer direito. Então resta eles comer as fezes do cão dominante. Outras situações.
Aqueles animais que ficam muito tempo sozinhos e querem chamar a atenção do proprietário. Eles tendem a fazer isso porque com certeza é uma coisa que vai fazer chamar a atenção. Só que isso, né, vai ser uma coisa repugnante para o proprietário. E aí ele tende cada vez mais a afastar o animal. Se o animal vive dentro de casa, ele tende a querer colocar fora de casa, e isso tudo vai agravando o problema, porque o animal vai se sentindo cada vez mais sozinho. Em algumas situações, o dono vê o animal comendo e briga com ele, pune, seja verbalmente ou fisicamente. Então, para aquele animal, o que ele vai fazer como uma proteção? Para ele não deixar o dono ver ele comendo as fezes, assim que ele defecar, ele vai e come. Alguns cães manipulam as fezes como forma de passatempo quando eles estão entediados. Outros, exemplo, o animal está acostumado a defecar no cantinho lá dele. Quando ele defeca no local inapropriado para o dono, né, ele sofre uma punição. Então, se aquilo acontece várias vezes, ele vai condicionar e saber que quando ele defeca naquele lugar, ele vai ser chamado a atenção ou vai levar um tapa, sei lá. Então o que ele faz? Se ele defecar nesse lugar, rapidinho também ele vai comer as fezes, para não receber a punição do dono. Uma coisa que eu estava lendo em alguns trabalhos lá de fora é que existe uma teoria que fala que há a possibilidade de uma coprofagia adquirida geneticamente, uma predisposição em algumas raças. E aí inicia entre 4 e 10 meses de vida, mais ou menos. O animal vai iniciar bem jovem. Geralmente eles falam que quando o animal atinge aí um ano e pouco, isso tende a diminuir bem e até parar, mas é individual. Pode parar, pode piorar ou às vezes nunca mais parar. Como vai ser o tratamento? Se for por causa de uma doença metabólica, né, uma deficiência lá na vitamina B1 que a gente falou, ou por infecção, né, uma infecção parasitária intestinal, faz-se o tratamento, certo? A pancreatite também. Com o tratamento, a tendência é o animal parar com aquele hábito. Se for comportamental, aí precisam ser usadas algumas técnicas de enriquecimento ambiental. Os principais métodos utilizados são os brinquedos e que você coloca dentro deles algum alimento, alguma comida. Tem uma coisa legal que às vezes eu falo para os clientes fazerem, é colocar aquela ração úmida, aquela em patê, dentro desses brinquedinhos, eles têm um buraco ali dentro, colocar no congelador e deixar lá. Quando estiver bem congelado, o proprietário vai sair de casa, vai trabalhar o dia inteiro, por exemplo, ficar fora, deixa para o cachorro ficar lá brincando, até aquilo descongelar, ele vai estar distraído e é uma coisa que vai dar prazer para ele, né? Uma comida apetitosa e ele vai estar lá distraído brincando com aquilo, não vai querer comer fezes. Aí você pode estar perguntando, e aqueles produtos lá, cópora não sei o que lá, que a gente compra, o pozinho ou não sei o que lá, o comprimido que ele toma para o odor das fezes ficar desagradável, ou o gosto das fezes ficar ruim. Na minha experiência, não funciona. Eu nunca usei já tentei de várias marcas que desse resultado. De repente pode até ter sido alguma deficiência de vitamina, alguma coisa assim que eu deixei passar, mas na minha experiência, nenhum deles funciona. Se tiver alguém na casa também para estimular a atividade física do animal, deixar ele bastante cansado, tende a ajudar também um pouco. Por quê? Se você brincou lá, ele correu para lá, pulou, pegou bolinha, fez um monte de coisa, você correu na praia, correu com ele, a tendência é depois ele querer descansar, né? Claro, ele vai descansar por um tempo. Se ainda tiver esse hábito muito frequente de comer fezes, pode ser que não resolva de uma hora para outra, mas já ajuda, porque o tempo que ele ia estar lá parado, se ele estiver descansado, manipulando fezes ou comendo, ele vai querer descansar. Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de medicamentos ansiolíticos. E aí quem vai decidir por isso e prescrever a dose correta de acordo com o peso é o veterinário. Não adianta você querer da sua cabeça ou pegando no Google lá, vou dar esse remédio aqui para o meu animal, esse antidepressivo, esse ansiolítico aqui, sem saber doses e efeitos colaterais que isso pode causar.
colocar nas fezes coisas com sabor desagradável. Por exemplo, a gente coloca até pimenta ou, não sei, alguma coisa amarga nas fezes para o animal comer e, por condicionamento também, toda vez que ele comer, ele vai sentir aquele gosto ruim e não vai mais querer comer. Tem animal que ele consegue separar, ele vai lá, fareja primeiro, ele consegue separar pedaços das fezes que tem e outros que não tem a pimenta, por exemplo, lá. Então ele separa o que não tem e come. Então isso também não dá certo. Além de que não é uma coisa humana de fazer. É um problema fácil de resolver, pessoal? Não, não é. Acho que quando é por causa de alterações metabólicas ou parasitose intestinal, é mais fácil do que quando é comportamental. Aí é questão de insistência, pelo amor de Deus, nada de sacrificar o animal ou abandonar o animal por causa disso, né? Eu estava lendo alguns relatos lá dos Estados Unidos e lá as pessoas às vezes mandam eutanasiar o animal porque ele tem esse hábito, né? Ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Se um generalista não resolver, procure um especializado em comportamento animal para dar a solução para o seu animal e para você. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre coprofagia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, compartilha, deixe seus comentários, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!